Vamos ler o texto lá, João capítulo 2. Vamos ler até o versículo 12. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo. Ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, de 80 a 120 litros. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. Eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, palavra santa, palavra pura, palavra viva, que tem o poder de entrar no nosso coração e de mudar a nossa vida. Palavra que é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Palavra que é alimento, palavra que é água, que lava, que limpa, que purifica. Palavra que dá direção. Louvado seja o teu nome. Fala conosco, Senhor, através da meditação da tua palavra. Tu conheces cada coração, as lutas, as necessidades, como cada vida entrou neste lugar. Fala conosco, Senhor. Nós queremos, nós precisamos, nós necessitamos de ouvir a tua voz. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, para a edificação desses irmãos. É o que eu te peço, te agradeço e te louvo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É interessante que Jesus, ele gosta de ser convidado para participar da nossa vida. Eu, quando relembrando dessa foto, que eu postei, eu estava relembrando como Jesus foi maravilhoso. E um dia, um amigo meu, até está na foto também, ele falou de Jesus. Eu sempre conto essa história e o pessoal: poxa, parece que é muito repetitivo, sempre repete, mas não tem como mudar a minha história. A minha história é essa. Mas o fato é que Jesus, ele veio e ele mudou toda a minha maneira de viver. Eu não tinha paz, eu não tinha esperança, eu não tinha vida, havia na verdade um vazio muito grande no meu coração, e eu procurava paz, eu procurava ser feliz. Eu era um garoto, eu tinha 15 anos, eu tinha toda uma vida pela frente, mas o fato é que o vazio era tão grande que eu não tinha mais esperança. Eu achava que eu deveria acabar com a minha vida, pensava em suicídio, e uma coisa muito louca vinha no meu coração. Até que esse meu amigo, ele teve um encontro com Deus, com Jesus. Ele falou de Jesus para mim, e eu quis esse Jesus, eu quis conhecer. E quando eu fui à igreja, naquela semana, nós estávamos jogando bola ali na rua, no bairro, como sempre fazíamos, com a molecada. Mas naquele dia foi diferente, porque o futebol não foi atrativo ali, mas aquela conversa que aquele meu amigo teve comigo. Ali, durante 15 minutos, nós batemos um papo. Eu achei que ele estava diferente mesmo, e naquela conversa ele falou: você precisa de Jesus, você precisa conhecer o Jesus que eu conheci. E eu falei: pô, mas Jesus, meio careta esse papo, não é? Ele falou: não, ele mudou a minha vida. Você está vendo como eu estou diferente? É verdade, você está. Então ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua vida.
E eu fiquei aquela semana com aquilo no coração, remoendo. Eu não vi a hora de chegar domingo. Foi o dia que ele me convidou. E quando chegou no domingo, eu fui à igreja e eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Ele veio, ele entrou e ele mudou a minha história. E essa história que nós lemos aqui fala justamente de um convite. O noivo convidou, ali o casal convidou para que Jesus estivesse na sua festa de casamento. E logo o casamento, um momento especial, o início de uma família, né? É um momento assim, apesar de hoje estar tão banal, está tão banalizado o casamento, mas para Deus é uma coisa séria. E aí ele é convidado para aquele casamento, que é o início de uma família, que é uma instituição que Deus criou, é uma coisa que Deus abençoa, que Deus leva a sério. E então Jesus vai para aquele casamento. Outra coisa, Jesus decidiu nesse casamento dar início aos seus milagres e começar o seu ministério de 3 anos. Ele decidiu: nesse casamento eu vou fazer os milagres, nesse casamento eu vou iniciar os milagres que eu tenho para o homem, para o ser humano. Eu vou iniciar o plano da minha salvação, o alvo que eu tenho de salvar a humanidade. E ele faz isso até hoje. Ele tem feito milagres até hoje, ele salva vidas até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E aí mostra um Jesus também, um Jesus social, um Jesus humano, mas sempre com um alvo: a cruz. No versículo 4, quando até parece que ele tratou mal a sua mãe, né, a Maria, mas na verdade ele estava dizendo o seguinte: ainda não chegou a minha hora. Versículo 4 diz: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo o seguinte: o meu alvo principal é a cruz. Eu sempre repito isso também, mas aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, quando Jesus está carregando a cruz e ele cai, você percebe que quando ele cai, a cruz vai para um lado e ele para o outro. Ele estava, o peso da cruz, né? E toda aquela situação, ele apanhou a madrugada inteira, e quando ele está indo ali para a cruz, ele está totalmente debilitado, fraco fisicamente, e quando ele cai, ele vai engatinhando de volta para a cruz. Ele volta para a cruz, porque o alvo de Jesus é a cruz. Por que a cruz? Porque a cruz é salvação. Na cruz ele levou sobre si o meu e o teu pecado. Na cruz ele nos trouxe vida. Ele morreu a nossa morte, como diz o cântico, né? Ele morreu a nossa morte para nos trazer vida. Então Jesus ali naquele casamento, ele fala para a mãe: mãe, não tem, o que eu tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora ainda vai chegar. Ele já estava pensando na cruz. E aí, amados, eu coloquei aqui alguns pontos, uma passagem tão rica, que teríamos aqui muita coisa para aprender, mas no meu coração eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que me chamou a atenção, provavelmente chamou a atenção de você em algum momento, mas que Deus falou comigo profundamente através desse texto, que é um texto muito conhecido. Eu mesmo já preguei várias vezes, eu já ouvi esse texto em vários casamentos, eu já preguei num casamento sobre esse texto. E ele fala o seguinte: primeiro ponto, onde Jesus entra, os milagres acontecem. Amém? Você crê nisso, querido? Aconteceu isso com você? Jesus entrou na tua vida e veio um milagre? O meu milagre foi de transformação, né? Aqui ele transformou água em vinho, e na minha vida foi assim. Um vazio, ele transformou, ele preencheu o vazio do meu coração. A falta de paz, a angústia, ele transformou em paz, em alegria, em esperança. Naquele culto domingo, janeiro de 1981, século 20, anos 80, quanto tempo atrás? Naquele domingo, a palavra veio ao meu encontro. Ela veio como um raio, ela entrou no meu coração, no meu interior, e imediatamente eu senti uma paz. E a paz de Jesus é uma paz que o mundo não dá.
E tudo aquilo que eu procurava, que eu curtia, e na época eu curtia rock and roll, eu gostava de rock and roll, né? Eu falava que eu era roqueiro. Aquilo era um vazio, não fazia mais na minha cabeça. Era na verdade uma maneira de eu ser feliz. Uma vez eu conversava com a Nília está aí, e a gente falava sobre essa questão das drogas e tal, e a Nília foi liberta das drogas, e eu falava para ela um dia, não sei se ela vai lembrar, que eu ia nesse baile de rock, e eu rolava no chão, e eu tocava guitarra imaginária e tal, e ela falava: mas você não usava droga? Eu falei: nunca usei. Meu, então tu era mais louco do que eu que usava, porque eu fazia tudo isso, careta, né, sem droga. E eu falei: eu era louco então, eu era, ainda sou um pouquinho, só que convertido. Jesus mudou a minha vida. E aí aquele vazio, na segunda-feira eu acordei, na verdade na segunda não, eu saí da igreja, eu fui para casa, e a molecada tinha o hábito de ficar, meu prédio ali é no Ponte, né? A molecada é tudo para lá, e quando eu cheguei estava aquela molecada, os amigos, né? E eu cheguei todo feliz, agora eu sou crente, e os caras, fiquei no vácuo, sabe, no vazio, ninguém curtiu, não teve reação. Os caras ficaram me olhando atônico. Que? Você está louco? E aí foi a minha primeira decepção, depois da minha conversão. Mas eu entendi, eles precisavam ter a experiência deles, porque a experiência que eu tive foi maravilhosa. Na segunda-feira para mim era um dia muito ruim, era o dia de trabalhar, ia começar tudo de novo, aquele vazio, sabe? Segunda era horrível, na verdade domingo era o dia pior, porque eu sabia que amanhã ia ser segunda, e aquela rotina, ir trabalhar, depois para a escola, mas aquela segunda amanheceu diferente, o sol brilhava mais, o motorista do ônibus estava mais bonito, as pessoas estavam lindas. Eu entrei no ônibus, eu morava em São Vicente, peguei o busão para vir para trabalhar, e estava todo mundo bonito no ônibus, e eram as mesmas pessoas, né? Porque você que pega transporte público, né? No mesmo horário, você pega as mesmas pessoas, você faz amizade com o motorista, com todo mundo, porque são os mesmos. No ponto de ônibus, a mesma pessoa, tal, e os caras, as meninas, estão tudo bonito. E eu falei, e eu fiquei assim radiante, e eu queria falar com alguém, e aí eu liguei para o meu amigo, eu falei: o que está acontecendo? Está todo mundo bonito. Eu cheguei no escritório e está todo mundo bonito, brilhando, feliz. E ele falou: não, as pessoas estão iguais, você que está diferente. O teu interior foi transformado, Jesus entrou, você convidou Jesus para participar da tua história, da tua vida. E quando esse noivo, esse casal, eles convidaram Jesus para vir à festa deles, teve milagre. Quando você convida Jesus para participar da tua história, do teu casamento, do teu lar, da tua família, dos teus sonhos, aonde você vive, do teu ministério, onde você está, tudo é mudado, porque Jesus faz toda a diferença. Segunda coisa que me chamou a atenção, Jesus, ele precisava ser convidado, né? Ele não ia invadir, né? Na minha época era furão, né? Furar, penetra, né? Quem já furou festa aqui? Só eu? Seja corajoso. Quem já foi em festa sem ser convidado? Caramba, cara de pau, hein? Você não, Débora? Você era boazinha, né? Jesus não faz isso. O texto lá de Apocalipse 3:20 diz que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, então ele entra. Ele precisa ser convidado, né? E Jesus, ele foi convidado. E no versículo 2, né, diz assim: Jesus também foi convidado. É lógico, amados, que quem convence é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Senhor que toca no teu coração, não é a nossa vontade, porque nós somos tão maus, nós somos tão miseráveis, que a gente não tem condições de chamar Jesus para viver na nossa vida. É o próprio Espírito de Deus que toca no nosso coração.
mas Ele convence e eu quero. É uma decisão do meu coração. Eu quero Jesus. É Ele que convence, mas eu que tenho que desejar, eu que tenho que querer. Deus não criou robôs, senão todo mundo ia para o céu, todo mundo salvo, não tem, né? Não, Deus criou pessoas com vontades. Eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Então ele precisa ser convidado. Jesus foi convidado para estar naquela festa. E eu imagino, amados, no meu coração, festa de casamento é a vida, representa a nossa vida, é família, é relacionamento. E como eu disse, né, a gente nunca ouviu tantas coisas com objetivo, tantas ideias de destruir a família. Meu Deus, como a gente tem sido atacado de destruir a família, papai, mamãe, filhos. Vamos mudar tudo isso. E foi Deus que criou. Os caras estão arranjando encrenca com Deus. E a família tradicional não consegue engolir isso. Então são momentos difíceis, mas o diabo, ele sempre teve esse alvo de matar, roubar e destruir. E quando a família é atingida, é um lar, é um bairro, é uma sociedade, é um país que é mexido, que é tocado. E isso que o diabo quer: matar, roubar e destruir. Mas quando Jesus ele entra, ele dá vida, ele reconstrói, ele transforma. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo vem matar, ele vem dar vida. O diabo vem roubar, ele vem doar a vida. O diabo vem destruir, o Senhor vem edificar. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, tinha acabado o vinho daquele casamento. O vinho, principalmente naquela cultura judaica, simbolizava a alegria da festa. Acabou a alegria da festa. Não tinha, acabou o vinho, né? Se fosse na nossa cultura, imagina que você está numa festa, onde a gente estava numa festa de casamento e acabou a comida. Que papelão, né? Acabou. Acabou o buffet, cadê? Acabou, ó, deu algum problema. Fizemos o cálculo errado. Fizemos o cálculo para 50, veio 500. Acabou, né? Mas aqui tinha um simbolismo de alegria, era um simbolismo de celebração. O vinho era de celebração, era para celebrar, era para se alegrar. E de repente acabou. E quantas vezes na nossa vida acontece isso? Acaba a alegria. Meu testemunho foi esse, né? Eu não tinha alegria, eu não tinha paz. Acabou a alegria da minha festa. E Jesus, ele tem o poder de transformar água, uma coisa que é bem diferente. Eu tive uma experiência. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, na Shell, e nós transportávamos, a única base da Petrobras que fabrica gasolina de aviação, o Avigás, né? Porque tem o querosene de aviação, que é para as aeronaves maiores, e o Avigás é uma gasolina de aviação, uma gasolina verde, né? Para aviões pequenos. E a única base que produz esse tipo de combustível para avião é aqui em Cubatão, é a base de Cubatão. E nós produzíamos, nós vendíamos esse produto, e vinha um pessoal do interior do país todo para buscar esse combustível. E tinha um cara que vinha do interior de São Paulo, se eu não me engano, do Rio Preto, e ele trazia uma cachaça, né? E a bicha era cheirosa. Eu nunca bebi, mas não, sabe, tinha um cheiro, álcool, né? Porque lá, bom, não vou aguçar quem era alcoólatra aí, né? Mas aí tinha um vendedor, que é até meu amigo,
nem vou falar o nome dele, e ele gostava de entornar um alquinho. E nós fizemos o seguinte: vamos aprontar para o lado dele. Primeiro, a gente ganhava aquilo, nós éramos crentes, não bebíamos, jogamos tudo fora. Para quem gosta, você está jogando ouro fora, né? Jogamos fora e enchemos com água, a mesma cor, e colocamos debaixo da pia, como sempre. E esse vendedor trouxe um amigo, todo feliz: vai tomar a cachaça melhor do Brasil. E aí, né, a gente ficou só de olho. Ele pegou, serviu o cara e ele tal. Ele deu uma golada, e ele fez assim, ele cuspiu a água. Eu nunca vi disso, né? A água estava amarga, né? Porque na mente dele ele ia, né, beber aquela coisa, aquele álcool. E eu estava pensando, né? Quando nós não temos Jesus, aquilo que destrói a gente precisa disso, né? O diabo é tão sujo que ele coloca situações que está destruindo a tua vida, os vícios, as drogas, a bebida e tantas coisas erradas, o pecado, ele vai jogando para você, aquilo está te destruindo, aquilo está te consumindo, mas você precisa, até que você descobre que tem algo melhor, né? Então, Jesus, ele transformou a água em vinho. E é interessante que, primeiro, me chama a atenção que a alegria que havia naquela família era passageira, porque a alegria passou rapidamente, acabou a alegria. E a alegria que nós temos sem Jesus, ela é passageira, meu irmão. A tua alegria, ela depende de um dinheiro, ela depende de posição, ela depende de ter um carro, ela depende de você ter bom emprego. Para alguns depende de ter uma namorada bonita do teu lado, depende de ter amigos. A alegria é muito passageira, porque o dinheiro acaba, o carro você bate, a conta corrente vai embora, o emprego você perde o emprego, a namorada vai embora com outro. É passageiro. Não acontece isso, não? Hein? É passageiro. É uma alegria que vem e passa. A alegria sem Jesus é uma alegria passageira, né? Você está no maior alegria, mas aquilo vai passar, porque sem Jesus não tem consistência, não tem constância, ela acaba, ela evapora, né? E aí o mestre Sala lá, o cara que fazia tudo aquilo, ele falou: meu, o que aconteceu? Você fez diferente. Geralmente, quando tem uma festa, o pessoal lança o melhor vinho de começo. Pô, olha que festa chique, hein? Olha o vinho de primeira, safra 1800, não sei o que e tal, né? Quando o pessoal já entornou todas, já não está discernindo se é vinho ou suco de uva, o cara põe um suco mais sem vergonha, né? Você não, você pôs o vinho melhor. Sabe o que acontece? Jesus, ele é o vinho melhor. Amém? E isso daqui tem um simbolismo muito interessante, porque aqui está falando do Antigo e do Novo Testamento. Jesus ali estava ensinando o seguinte: que eu estou trazendo um novo testamento, eu estou trazendo agora a salvação. O Antigo Testamento, o antigo vinho, era um vinho limitado a leis, que vocês nunca vão conseguir cumprir, mas agora eu estou trazendo o vinho da graça, o vinho da salvação, que não depende de você, mas depende de mim, depende de Jesus, para trazer a salvação. Olha que ensinamento lindo! Jesus trouxe esse ensinamento dizendo: agora o meu vinho é melhor, meu vinho ele vai trazer vida, porque a lei ela só demonstrava o pecado, ela só mostrava o pecado. A graça ela traz salvação ao pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Um vinho melhor,
é o vinho que Jesus traz. Em segundo, como ter essa alegria? No versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: então Maria falou aos serventes, a sua mãe falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aí está o segredo: obediência ao Senhor. Fazei tudo o que ele disser, tudo o que ele te orientar. Obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor, esse é o segredo. Eu sempre tenho dito que o abecedário do cristão é diferente, não é ABCD, é obedecer. Amém? O nosso abecedário é obedecer, obedecer a palavra, obedecer à direção do Senhor, é obediência. E a obediência à palavra traz uma alegria completa. Como ter essa alegria? Fazei tudo o que ele vos disser. Obedeça ao Senhor, seja obediente a essa palavra, e o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dirigir, o Senhor vai fazer milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, convide Jesus para entrar no teu coração. Amém? Convide Jesus para fazer parte da tua história. Assim foi na minha vida, assim foi na vida de muitos. A partir do momento que eu permito que o Senhor viva no meu coração, que eu busque santificação. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém pode ver a Deus. E santificação é o seguinte: é eu estar me purificando, é buscar a Deus, é fazer a vontade de Deus e não a minha, é procurar agradar a Deus nas minhas atitudes. Tem um livro muito interessante e o título diz: nos meus passos, o que faria Jesus? É você poder colocar isso na prática. Nessa situação, o que Jesus faria? Na minha vida, eu tenho que tomar essa decisão. O que Jesus faria? Sabe, é tomar decisões segundo a palavra de Deus, é buscar orientação bíblica, ter a direção do Senhor. Aquilo que a Raquel falava sobre orar, ela não ficou perturbando o marido. Eu quero ter filho, eu quero já, aquela mulher rixosa, né? É como uma gota a madrugada inteira. Você já teve isso? A gota pingando na pia, tom, parece que é um sino, né? Chega às 3 da madrugada, tom, tom. E a Bíblia diz que a mulher rixosa é como uma gota, um gotejar constante, que fica gotejando. A Raquel não foi uma mulher rixosa, pelo menos dessa vez. Brincadeira. Ela foi sábia. O que ela fez? Ela obedeceu a palavra, a orientação da palavra de Deus. Ela orou. E aí não tem saída, porque o próprio Deus falou ao coração do marido, né? E quantas vezes acontece com a gente quer tomar alguma decisão, a gente quer fazer alguma coisa, a gente, ai meu Deus, deseja que algo aconteça, fica ansioso e fica doente. Porque o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que você desejar uma coisa que ainda não aconteceu e você ficar doente por causa daquilo. Por exemplo, ansiedade por conta do trabalho. Isso às vezes acontece comigo. Aí eu acordo de madrugada e falo: meu Deus, tem aquela situação lá no trabalho que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, tem aquela conta, só que meu Deus, eu acho que não deu, não vai dar. Aí você começa a criar uma história que nem existe, perdeu o sono, chega arrebentado no outro dia para trabalhar, sem disposição, e a coisa está totalmente diferente, ao ponto que se você orasse, por exemplo, você tem uma conta para pagar segunda-feira, o Flavinho tem uma conta para pagar, por exemplo, e eu sei que o Flavinho fica angustiado quando acontece isso, porque ele não tem dinheiro para pagar. Mas o Flavinho já me contou o testemunho que ele orou, ele colocou diante de Deus aquela situação.
E na segunda-feira, sabe o que aconteceu? Deus fez um milagre. E ele pagou a conta. Ele moveu um monte de situação, mandou um monte de aluno, mandou um monte e mudou. E isso acontece quando nós confiamos no Senhor. Convide Jesus para participar da tua história. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, numa outra tradução, confia nele e tudo ele fará. E ele sabe o que faz. Ele não vai fazer tudo o que você quer, mas ele vai fazer tudo o que você precisa. E tem coisa que eu não preciso, ele faz. Que não é que eu não preciso, eu nem pensei, ele vai e faz. Tem um texto que eu gosto muito, fala de Salomão, e que diz assim: até o que ele não orou, Deus fez. Olha que coisa linda. Até aquilo que eu não orei, sabe por que ele faz? Porque ele é Deus, porque ele é Pai, porque ele te ama, e porque ele se relaciona contigo, e você se relaciona com ele, e ele tem o melhor para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos, por favor. Eu creio que Deus falou ao teu coração, como falou ao meu. Eu não sei de que maneira Ele falou contigo, mas quando eu estudava essa passagem, e eu pensava nesse texto, Deus foi falando ao meu coração da importância de convidar Jesus para a minha vida. E esse convidar é deixar que Ele tome conta da minha vida. Muitas vezes a gente sofre por não permitir que o Senhor reine na nossa família, no nosso lar. Algumas vezes a gente sofre porque a gente quer fazer do nosso jeito. É do meu jeito, é da minha maneira, é no meu tempo, é na minha hora. E o Senhor quer fazer da melhor maneira, da melhor forma, no melhor momento, que é o tempo dele nas nossas vidas. Deus tem o melhor para você, querido. Deus tem o melhor. Aquele casal tiveram uma ótima ideia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tocou nos seus corações. Convide Jesus. Jesus nem era ainda conhecido, porque ele iniciou seu ministério naquele casamento, mas eles foram sábios em convidar Jesus para reinar naquele lar. E por conta disso, Jesus transformou a água em vinho. Jesus transformou a tristeza, a angústia em alegria e paz. Jesus, Ele transformou o desespero em esperança, a morte em vida. Ele quer fazer isso na tua vida hoje. E se Deus falou ao teu coração e há áreas da tua vida que você perdeu o controle, ou melhor, você acha que tem um controle, mas só teremos o controle quando entregarmos na mão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você deseja entregar algo ao Senhor? Faz isso agora, em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar. Deus falou contigo, falou: eu quero entregar essa área, essa situação. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha água em vinho. Eu creio que o Senhor pode controlar essa situação. Gostaria que você falasse com Deus agora. Fala com o Senhor essa área que você está apresentando, ou essa situação. Fale com Deus. Fala: Senhor, está aqui a minha vida, é esse problema, é essa situação, eu perdi o controle, eu não sei como fazer. Coloca nas mãos do Senhor agora, em nome de Jesus.
Querido Deus e Pai, eu quero colocar essas vidas diante do Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para mudar toda essa situação. Estamos convidando o Senhor para reinar sobre as nossas vidas. Queremos colocar diante do Senhor essa situação, essa luta, essa dificuldade, esse desafio, esse problema que eu tenho vivido. Eu quero colocar nas tuas mãos. É o teu povo que está fazendo isso, Senhor, está colocando diante de ti. E eu creio que o Senhor é poderoso para transformar a água em vinho, aquilo que não tem saída em direção. Ah, Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém.